Mano, tinha um tempo que eu não fazia vídeo de Flamengo, hein? Mas, pô, 4x0 no Corinthians, eu sou praticamente obrigado a estar aqui, tá ligado? Vamos comentar desse jogo, porque olha só. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Josão, não torço pro Flamengo, eu torço pro Vasco, extremo rival, tá ligado? Mas eu vou tentar dar aqui a minha opinião, meio que de fora, não a opinião de um torcedor do clube, mas de alguém que tá vendo de fora. Vou falar principalmente do Flamengo, um pouquinho do Corinthians também. Vê aí se você concorda com as coisas que eu vou falar. Olha só, pessoal, o Flamengo do Felipe Luiz, que vem meio baqueado na Libertadores, mas muito bem no Brasileirão, entrou a campo hoje com esses 11 jogadores aqui. A gente tem quase tudo que se tem de melhor no Flamengo. Hoje tinha ali a ausência do BH, a ausência também do Michael, mas tinha a presença do... Quem que é que eu esqueci, meu Deus do céu? O Cebolinha, que vai fazer gols. Eu comecei a falar e esqueci no meio do caminho. Enfim, Cebolinha presente. Cebolinha que eu cheguei a ver ainda essa semana pessoas meio que questionando o fato do Cebolinha não ter jogado, não ter feito muitos gols nos últimos jogos, tá ligado? O Cebolinha ter dado uma sumida e tal. Ele, quando chegou no Flamengo, foi muito questionado, depois jogou bem, depois deu uma sumida de novo, mas eu acho que no geral é um baita de um jogador, tá ligado? E hoje ele começa já a partida fazendo gol, mas calma lá, a gente não chegou ainda nisso, porque antes a gente tem que falar do Corinthians, cara, que tinha como treinador o Ramon Dias, que eu conheço muito bem, porque treinou o Vasco, tá ligado? Que inclusive, curiosidade, tanto no Vasco quanto no Corinthians, ele salvou o time de rebaixamento e depois caiu na 4ª rodada do Brasileirão. O mesmo caso nos dois times. Mas enfim, o time do Corinthians é esse aqui, veio ao campo dessa forma, tem bons jogadores aqui, tem gente aqui que é pedida até na seleção, que é o caso do Hugo, tá ligado? Você tem o Yuri Alberto, que foi artilheiro do Brasileirão ano passado, você tem o Memphis Depay, que tem muito nome e que eu não sei se tá jogando tão bem assim, mas tudo bem, você tem ele, tem um Carrídio, que me agrada muito, e tem também coisa que não é tão boa assim. Eu acho que essa zaga aqui tá, eu não sei se os jogadores são ruins ou se eles só estão muito mal treinados, mas que tá ruim, tá ligado? Eu não sei quem é o culpado. Mas enfim, pessoal, bola rolando, o que a gente teve hoje? Gol do Cebolinha, o jogo nem começou direito. Como eu falei, era o seguinte, o Flamengo, ele vem bem no Brasileirão, o Flamengo já meteu um 6x0 nesse Campeonato Brasileiro, inclusive o Flamengo Brasileirão, número 6, tá ligado? Enfim, mas hoje começa aqui fazendo gol, olha só, o Cebolinha vem com a bola lá pela lateral, ele traz pro meio, ele chuta bem de fora da área e faz o gol com quanto? 4 minutos de jogo. Eu acho que isso aqui já mostra como o Flamengo dominou esse jogo do começo ao fim. Eu acho que, principalmente no primeiro tempo, dá pra falar que o Corinthians até teve algumas chances ali. Eu lembro de forma mais vívida na minha memória uma defesa, pelo menos, muito boa do Rossi, tá ligado? Talvez tenham tido outras, mas pelo menos uma eu lembro que o Corinthians teve uma boa chance, mas assim, foram momentos soltos. No geral, eu acho que dá pra dizer que o Flamengo dominou o jogo desde o começo e até o final, né? Tanto é que teve grito de olé no final, mas antes da gente falar no final, vamos falar do começo. O começo, 4 minutos, um belo gol do Cebolinha, tá ligado? Quando ele chutou, eu tava vendo o jogo, tipo assim, mano, não vai dar em nada. Opa, gol. Gol, golaço de fora da área e tal. E aí, aquilo. Um jogo que, sabe, a gente tá falando aqui das duas maiores torcidas do país, que normalmente, mesmo quando um tá bem, o outro tá mal, às vezes dá ali um confronto mais equilibrado, tá ligado? É uma espécie de clássico que hoje não teve muito ali uma igualdade, não foi desequilibrado desde o começo por causa, nesse caso aqui, do gol do Cebolinha, do gol do Little Onion. E olha aí, na sequência, gol de novo, Arrascaeta. O Flamengo, como eu falei, isso aqui, assim, é meio merda pra mim, porque eu vou ter que elogiar muito aqui o Flamengo, porque é um jogo praticamente perfeito do clube. Eu acho que o time não é tão perfeito no ano, na temporada como um todo, como ele foi hoje, mas como esse aqui é um vídeo comentando o jogo e não a temporada, hoje vai ter muito elogio, tá ligado? Então, olha só, o Arrascaeta vem numa bela jogada ali, que ele toca a bola. Primeiro vem o Pulgar, o Pedro deixa o Arrascaeta, que também de fora da área chuta lá no cantinho e faz o gol dele e sai aqui pra comemorar. Cara, eu lembro de no começo desse ano, o Mauro César, flamenguista que trabalha na TV e tal, ele meio que questionando se o Arrascaeta não tava fazendo já o suficiente para virar reserva. Ou seja, em algum momento do começo desse ano, o Arrascaeta tava sendo questionado. Em algum momento as pessoas começaram a questionar, tipo assim, mano, o Arrascaeta inquestionavelmente é um baita jogador. Mas será que não passou a hora dele? Não. E eu acho que assim, não é que hoje resolva tudo, responda tudo, mas uma baita partida. Eu acho que ele vem numa crescente, ele faz mais um golaço aqui hoje, tá ligado? Mais um gol de fora da área. Então assim, se o Corinthians não permitia entrar dentro da área, o Flamengo fazia de fora, não tinha problema. Um chute indefensável. Eu acho que, pô, esse aqui não tem muito o que pensar não. Talvez um ou outro aqui ali, talvez dá pra gente pensar alguma coisa sobre o Hugo, mas esse aqui vai muito no canto. Eu acho que, sabe, tinha gente na frente, atrapalha o goleiro. É realmente, pelo menos
menos pra mim, mérito do Arrascaeta, muito mais mérito do Arrascaeta do que demérito do goleiro. Pelo menos essa é a minha opinião. Se você discorda, você pode comentar aqui embaixo. Depois, o que a gente vai ter? Mais gol do Flamengo, o Pedro fazendo gol dele. E, cara, olha só, aqui um completo de um erro. Se eu acabei de falar que, pô, não tem muito como pesar na do Hugo, nesse caso aqui, você cancela nesse momento aqui, é completamente na conta do Hugo. Olha só, uma bola para ele jogar com os pés, que ele tem um histórico ruim, inclusive no próprio Flamengo, naquele jogo contra o São Paulo, na bola que ele perde pro Bremer, alguma coisa assim, acho que é Brenner. Enfim, o Hugo dá o passe completamente errado, o Pedro de primeira faz um gol completamente absurdo. E, cara, eu já falei isso no vídeo do jogo do Flamengo e Vasco 0-0. Eu falei, tipo, cara, o Pedro jogou poucos minutos, ele entra no decorrer do segundo tempo e mesmo sem fazer gol naquele jogo, eu já falo, cara, o Pedro é muito bom, né? Porque naquela oportunidade ele tinha ganhado uma disputa de cabeça lá e tal, e, sabe, ele tem o jogo aéreo, igual o Verratti tem, mas ele também tem o jogo no chão, que o Verratti não tem e tal. E é assim, cara, aqui eu vou rasgar elogio mais uma vez. Pra mim, o Pedro é titular da seleção brasileira. E, claro, não tem muita boa competição, né? Quem mais que a gente tem? A gente não vive uma época que tem, sei lá, Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Mas, se você pensar ali, João Pedro do Brighton, Matheus Cunha, talvez até o Endrick, tá ligado? Que o Endrick, mesmo jogando pouco no Real Madrid, pouco em sentido de quantidade, eu convocaria ele sempre, eu acho que o Endrick tem que estar na seleção, mas assim, titularidade, eu entregaria pro Pedro. Não só porque fez 2 gols hoje, tá ligado? Porque isso aí é o de menos, mas porque assim, ele já vem jogando bem no Brasil há muito tempo. Eu acho que seleção brasileira, pedido de convocação, você tem que fazer pro cara que tá jogando bem agora, mas que já tem um tempo que tá jogando bem. Porque assim, tem jogador ruim que às vezes vive uma boa fase, tá ligado? Às vezes acontece. Mas não é o caso do Pedro. O Pedro já tá bem no Brasil há muito tempo. É verdade, não deu certo lá fora, mas aqui ele sobra. Eu acho que, assim, igual o Yuri foi o artilheiro do Brasileirão ano passado. Por que o Pedro machucou? Tá ligado? Então, assim, eu... Não quer dizer que se ele não tivesse machucado seria certeza do artilheiro. Mas, assim, talvez ano passado o Yuri tenha sido o melhor atacante aqui do Brasil, tá ligado? É uma possibilidade. Com o Pedro saudável, com o Pedro fora de lesão, eu acho que o Pedro, pelo menos pra mim, é o melhor atacante do país, tá ligado? Talvez no aspecto do jogo aéreo ele ainda perca pro Verratti, por exemplo, mas no conjunto todo da obra é o melhor atacante que o Brasil tem, é o melhor atacante no território brasileiro e é o melhor brasileiro no mundo, tá ligado? Porque, sei lá, Richarlison, como eu falei, Matheus Cunha, João Pedro, até o próprio Endrick, pelo menos por enquanto, eu acho que não estão melhores, não são jogadores melhores, não são atacantes melhores do que o Pedro. Enfim, ainda falando dele, a gente tem... Opa, outra foto que nem precisava, mas ainda falando dele, a gente tem uma jogada ainda no final do primeiro tempo, que ele faz aqui, ele dá uma caneta, ele sai cara a cara com o Hugo, que tinha ido mal, e que dessa vez, olha só, vai fazer uma baita defesa. Esse gol aqui não acontece, e, cara, um outro ângulo do terceiro gol, eu até mudei aqui a ordem e tal, mas aqui a gente acabou de ver o Hugo fazendo uma baita de uma defesa, tá ligado? Mas revendo o terceiro gol, o que o Hugo faz na saída de bola? Olha só o que ele vai fazer aqui. Ele dá um passe completamente errado e a galera já começa a pegar no pé, fazer, sabe, os memes, as piadas com ele e tal. O Hugo, eu acho que ele termina o jogo até que se salvando um pouco, porque ele faz outras grandes defesas. Ele é um goleiro que ele tem ali uma parada no pênalti de defender muito bem, apesar de hoje ele não ter conseguido pegar o pênalti do Pedro, mas, pô, ele tem um histórico muito foda em pênalti, mas eu acho que no chão ele tem ali uma paradinha, ele tem um histórico bem negativo, tá ligado? E é normal, tem goleiro que é melhor nisso, pior naquilo e, sabe, o goleiro ideal, ele é bom em tudo, mas bom em tudo eu não sei se a gente tem. Muita gente não gosta do Alisson, que inclusive foi campeão da Premier League hoje, e eu acho que segue sendo o nosso titular, tem que ser, mas nunca fez milagre na seleção, é verdade, mas assim, ainda é o nosso melhor goleiro, tá ligado? Enfim, o Hugo, eu acho que teve momentos que talvez ele realmente mereceu uma convocação, nem que seja pra terceiro goleiro, até porque pra ser titular, eu acho que seria exagerar demais, tá ligado? Mas também tem esse ponto fraco dele aqui, então, ora, ele vai fazer uma baita defesa, ele vai pegar um pênalti num momento chave, sabe, contra um adversário, contra um rival mesmo, num clássico, e ora também ele vai dar uma merdaiada dessa aqui. Enfim, pessoal, dessa forma, antes de terminar o primeiro tempo, sai o Memphis Depay, que inclusive, cara, eu já tava esquecendo de comentar sobre isso, que bom que tem a foto aqui. Torcedor do corintiano, você tá satisfeito com o Depay? Porque eu, obviamente, não consigo ver todos os jogos do Corinthians, tá ligado? Tem muita coisa no futebol, a gente não consegue acompanhar tudo. E eu já vi o Depay jogando bem, eu já vi o Depay jogando mal. Mas eu tenho a impressão, e torcedor do Corinthians, me corrija se eu estiver errado, que no geral o Depay ele dá uma decepcionada ali, não. Como eu falei, vai ter jogos que ele joga muito bem.
E legal, no Paulistão ele foi importante e tal, mas eu vejo que em muitos momentos ele parece o Payet de tipo assim, mano, tá todo mundo torcendo pra que ele faça alguma coisa e ele não faz. Com a bola no pé, você vê que ele é diferenciado, é igual o Payet, velho, é a mesma coisa. Você vê que ele é diferenciado e tal, mas sei lá, parece que não vai. Toda hora parece que agora vai, mas nunca que vai de fato. Enfim, eu não sei se essa é a impressão de todo mundo. Você, torcedor corintiano, se por acaso estiver completamente satisfeito com ele, comente aqui. Ou se você concorda comigo, não, realmente tem uma paradinha ali, um incômodo, sei lá. Você comente também, me ajude a entender o que vocês pensam do Depay. Enfim, na sequência, agora sim, o final do primeiro tempo, 3-0, domínio completo do Flamengo. O time do Felipe Luiz colocando o Corinthians na roda, tá ligado? Assim, o Corinthians, ele teve ali alguns momentos, mas nada muito grande. 10 finalizações para o Flamengo, 5 para o Corinthians, ou seja, o dobro. Posse de bola era mais igual ali, 54 para o Flamengo, ou seja, o Flamengo ainda ganhava um pouquinho, mas bem pouca coisa, tá ligado? Nem chega a ser, nossa, uma notícia. 54% é bem próximo ali, é quase empate. Mas, pô, 10 finalizações a 5, o dobro, isso assim é uma notícia, sem falar que placar 3-0. Porque às vezes também é isso, né? Às vezes você vê um jogo que tem um time que dá 300 chutes no gol, 0-0, não adianta nada. Aqui não, 3-0 e o dobro de finalizações, o que mostra que o Flamengo dominou o primeiro tempo. No segundo, a gente começa tendo o quê? Um chute do Arrascaeta que vai bater no travessão. Cara, esse jogo, que já foi uma goleada, porque 4-0 goleada, ele poderia ter ficado ainda mais feio pro Corinthians, tá? Ele poderia ter ficado ainda mais... Isso aqui poderia ter sido 5, talvez 6... 6 contra o Flamengo, meu Deus do céu. Enfim, no segundo tempo, bola no travessão, além da bola no travessão, 14 finalizações, com 19 do segundo, 14 finalizações contra 5, ou seja, 19 do segundo tempo, e o Corinthians não tinha dado nenhum chute no gol, ou seja, na segunda etapa o time voltou ainda mais morto, ainda mais, sabe, sem saber o que fazer. Finalizações no alvo, 7-1, meu Deus do céu, falando em placar ruim, tá aí mais um, tá ligado? E aí, pro Corinthians, o que parecia que não podia piorar, foi lá e fez o quê? Piorou. Pênalti. Cara, existe o toque, mas eu fiquei meio em dúvida se foi. Eu sei lá se eu marcaria. Teve o toque, mas eu não sei se teve essa força toda, tá ligado? O comentarista da Globo falou que marcaria, o VAR chamou, então entendeu que, né, é pra marcar, o árbitro foi na cabine do VAR e entendeu também que vai dar pênalti dado. Eu, pra ser bem sincero, eu fiquei meio em dúvida, tá ligado? Eu achei um lance meio questionável. Agora é aquela, já tava 3-0. Se esse pênalti não é marcado, mudaria alguma coisa? Nada. Então, assim, um pênalti a mais, um pênalti a menos não muda nada. Mas eu fiquei meio, sei lá. Eu fiquei meio, sei lá. Enfim, na cobrança do pênalti, gol do Pedro. Vamos ver a cobrança dele aqui. O Hugo, que é um baita cobrador, não, um baita pegador de pênaltis. Nessa aqui ele vai pra bola, mas não passa nem perto, porque realmente o Pedro cobra muito bem. Faz careta depois de fazer o gol, porque parece que teve cãibra, alguma coisa assim. Enfim, Flamengo 4-0. E aí, cara, a gente tem que falar do trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz, ele começa de forma muito empolgante, fazendo muita gente comparar ele ao Jorge Jesus, que é sempre um fantasma ali do Flamengo, né? Que é sempre o alvo. A vontade de voltar a ter o time que joga igual o time do Jorge Jesus sempre está presente ali. Mas depois que termina o Campeonato Carioca, começa o Brasileirão, começa a Libertadores. E principalmente na Libertadores, o Flamengo não tem tido tanta facilidade. E aí parece um pouco com o Tite. Porque o Tite também, ele nadou de braçada no Campeonato Carioca. O Tite não tomou um gol sequer no Campeonato Carioca, tá ligado? Na primeira passagem dele. E no primeiro Carioca, o Tite ficou 2 Cariocas, agora nem lembro. Mas enfim, no primeiro, eu não lembro se ele tava no segundo, mas acho que não, né? Mas o Tite, fato é que ele ganhou o Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu sem tomar um gol sequer. E aí, tipo, nossa, olha só, o Tite exemplar e tal. E aí, quando começou o ano mesmo, de fato, que é Brasileirão, Libertadores, a coisa não foi tão fácil assim. E aí eu acho que Libertadores, não sendo fácil, o Flamengo empatou uns jogos meio merda, o Flamengo perdeu jogos mais merda ainda, começou a ficar... E o Felipe Luiz? Será que aquele prodígio todo? Será que o pessoal não estava exagerando nos elogios, não? E eu acho que assim, cara... O desafio do Flamengo é conseguir chegar na Libertadores com o mesmo time que tem jogado o Brasileirão. Porque analisando o Brasileirão, e hoje foi uma partida do Brasileirão, o mesmo time que meteu 6-0 ontem, mete 4-0 hoje. O placar de 0-0 com o Vasco parece ainda melhor depois de ver esse 4-0 aqui, tá ligado? Melhor pra gente, não, né, por flamenguista, melhor pra gente vascaíno. Mas eu acho que o trabalho do Felipe Luiz, principalmente no Brasileirão, é algo realmente impressionante. Porque é aquilo. Esse vídeo todo foi pra mostrar que o Flamengo não só ganhou, mas ele dominou. Assim,
os toques de bola, um bagulho de time realmente muito bem treinado. O Flamengo, ele tem elenco, porque você olha pro banco, você tem o Plata, você hoje tinha no banco o Bruno Henrique, hora ou outra o Cebolinha reserva, tem o Michael, tem o Luiz Araújo, o Flamengo tem elenco, o Flamengo aparenta ter técnico, vai ganhar tudo no ano? Provavelmente não. Tipo assim, o Flamengo vai ganhar, já ganhou o Carioca, né? Mas vai ganhar também a Libertadores, o Brasileirão. Normalmente é muito difícil que isso aconteça, tá ligado? A tríplice coroa. Mas, pelo menos, ele vem realmente forte. Assim, nem que seja um campeonato, é bem provável que pape. E eu não sei, pape é foda, né? Que conquiste. O Brasileirão, não sei se vai ser o foco do time, mas isso tudo aqui é pra falar que, cara, é impressionante como o time vem jogando. E assim, às vezes um time começa bem e não consegue manter isso. Pode ser que aconteça. Mas que pelo menos tá começando muito bem, Não é só resultado, é a forma como tem jogado. Como eu falei, esse vídeo aqui, tipo assim, mano, é pra rasgar elogio, porque hoje é um time que merece elogio. Tipo assim, você olha o jogo do Flamengo hoje, eu vou reclamar de quem? Do quê? Tá ligado? Não tem. Até o Rossi, quando precisou dele, ele defendeu. E não precisou muito. Então, assim, eu acho que todo mundo ali foi bem. O Arrascaeta numa fase muito boa. O Pedro é uma baita de uma contratação. Ele não foi contratado agora, mas ele é um reforço, tá ligado? Porque ele volta da lesão, que inclusive foi com a seleção brasileira. E talvez o torcedor flamenguista nem goste de eu ficar atrelando ele à seleção, porque foi lá que ele machucou. Mas eu gosto muito de seleção, então sempre que eu vejo alguém jogando bem no Brasil, eu já começo, opa, e a seleção, tá ligado? Mas enfim, o time do Flamengo é muito bom. O Flamengo vai ganhar tudo no ano? Provavelmente não, mas ele vem para tentar disputar alguma coisa. E isso já é óbvio, né? É óbvio que o Flamengo ia brigar pelo Brasileirão, é o que se espera dele. Mas teve ano que não disputou, certo? E esse ano ele pelo menos começa, e claro, a gente ainda tá muito no começo, mas pelo menos o começo vem sendo exemplar. É assim, um time para ficar de olho, é um time que, cara, é um futebol que dá gosto de ver, tá ligado? É claro que a gente sempre tem aquela parada de torcer contra e tal, mas olhando o futebol pelo futebol mesmo, muito bem jogado. Enfim, é o que eu acho. Você discorda de alguma coisa que eu falei? Eu falei alguma besteira? Como eu disse, não sou torcedor do time, acabo não conseguindo acompanhar tudo, igual o Vasco, então se eu falei alguma merda aqui, você me corrige aqui nos comentários que eu vou ficar feliz de saber. Enfim, fique à vontade aí nos comentários pra me corrigir. É nóis, muito obrigado por assistir. Eu sou o Josão, demorou?